Esse é um vídeo que busca apresentar a todos vocês um trabalho de pesquisa e análise de poema escrito pelo autor Carlos Drummond de Andrade, extraído da obra Alguma Poesia. Vale dizer que não analisaremos todos os 49 poemas que compõem essa obra, mas sim somente o poema denotado como nota social, a fim de compreendermos a mensagem por trás de cada verso e estrofe, tal como apresentar a estrutura e características do poema que mais parece um lembrete à sociedade de 1930 e também à nossa sociedade atual. Mas antes de começar a análise aprofundada desse poema, devemos dizer quem são as donas das vozes por trás desse trabalho. Meu nome é Graziela Santos Brito e serei a responsável por analisar o respectivo poema junto com vocês, e também fazer a abertura do trabalho, essa que já está sendo feita nesse momento. Minha dupla se chama Bruna Vitória e será ela a responsável por elucidar quais são as características do modernismo e de Drummond presentes no livro e no poema escolhido, tal como fazer as devidas comparações a fim de compreendermos ainda mais tal obra e também concluir o trabalho. Vamos começar. Que vocês melhor se situem no trabalho, farei uma breve leitura do poema escolhido e já partiremos para análise logo em seguida. Nota social de Carlos Drummond de Andrade. O poeta chega na estação, o poeta desembarca, o poeta toma um alto, o poeta vai para o hotel. Enquanto ele faz isso, como qualquer homem da terra, uma ovação o persegue feito vaia. Bandeirolas abrem alas, bandas de música, foguetes, discursos, povo de chapéu de palha, máquinas fotográficas assestadas, automóveis, imóveis, bravos. O poeta está melancólico. Em uma árvore do passeio público, melhoramento da atual administração, árvore gorda, prisioneira de anúncios coloridos, árvore banal, árvore que ninguém vê, canta uma cigarra que ninguém ouve, um hino que ninguém aplaude, canta no sol danado. O poeta entra no elevador, o poeta sobe, o poeta fecha-se no quarto, o poeta está melancólico. Com o poema lido, agora poderemos falar um pouco sobre a estrutura e características gerais do poema. Nota Social é o poema de número 21 dentro da obra escrita por Drummond, possuindo características estruturais parecidas com todos os demais, porém com algumas peculiaridades. Estamos nos referindo a um poema de versos livres e brancos, sem métrica e sem rima como visto na imagem. Curto, com apenas 29 versos e 4 estrofes, com linguagem escrita coloquial muito próxima da linguagem falada e consideravelmente simples, de temática prosaica e um tanto individualista. Conta também com um narrador em terceira pessoa e uma escrita pouco ou nada irônica, que é uma característica um pouco diferente do que era costumeiro no modernismo e nos próprios poemas de Carlos. Só um adendo, quando a gente fala que a temática do poema é prosaica, a gente quer dizer que é uma temática que ela faz referência a temas do cotidiano, temas que eram considerados banais até então. Agora, fazendo uma análise mais detalhada e aprofundada, verso a verso ou estrofe a estrofe, começando pelos versos. O poeta chega na estação, o poeta desembarca, o poeta toma um alto, o poeta vai para o hotel. Enquanto ele faz isso, como qualquer homem da terra, é perceptível aqui que eles tentam inserir o poeta no espaço urbano, espaço esse em que ele age como qualquer outro cidadão da cidade, referência ao verso 6. Tal atitude nos faz questionar nesse primeiro momento se isso era algo da personagem, querer ser comum, ou se ela era vista assim pela cidade. O jeito com que Drummond descreve os fatos dá margem para a ambiguidade, isso não ocorrendo somente nesses versos. Vale mencionar que os 4 primeiros versos nos remetem a atitudes mecânicas e rotineiras, uma vez que a linguagem entrecortada e também breve e objetiva fazem com que o poema não se apresente de maneira tão fluida, recaindo então sobre a percepção das atitudes da personagem. Outrora, tais características também auxiliam na transmissão de uma apatia à cidade, que melhor será desenvolvida nos próximos versos. Já nos versos seguintes, enunciados por uma ovação persegue feito vaia, bandeirolas abrem alas, bandas de música, foguetes, discursos, povo de chapéu de palha, máquinas fotográficas assestadas, automóveis, imóveis, bravos. O poeta está melancólico. Bom, em tais versos acaba se percebendo uma sutil diferença para com os versos antecedentes. A escrita entrecortada e pouco fluida nos dá aqui a impressão de movimento, não mais de atitudes rotineiras. Representam flashes de visão de uma cidade que tem pressa. Essa que, com o desenvolvimento tecnológico reverenciado pelos termos máquinas fotográficas e automóveis, acaba valorizando cada vez mais o que já vem pronto, a produtividade exacerbada e também a velocidade de produção. Essas sendo referências ao capitalismo que se instalava graças a novas mudanças que aconteciam no século em questão.
Outro detalhe importante de se destacar é que tal ambiente faz contraste com o poeta melancólico, uma vez que, em meio a pessoas agitadas, metaforicamente representadas pelos foguetes, há um ser totalmente indiferente. A sequência desses versos dá margem a duas possíveis interpretações gerais. Uma em que a aclamação pública, ovação, é para o poeta, e por isso ele sente que se persegue. A agitação da cidade comemora sua chegada, e sua melancolia representa sua insatisfação para com os fatos. Já a segunda, e a que vamos aderir para evitar prolongamento desnecessário do trabalho, mostra que, apesar do poeta ser alguém diferente dos demais, ele não é visto naquele lugar. Ele é apenas alguém comum, em meio a um lugar barulhento, festivo e agitado. A ovação que ele diz o perseguir é apenas uma metáfora para o barulho ensurdecedor das grandes cidades. Esse que parece não ter fim, não importa o quanto tente se esconder. Sua melancolia, então, expressaria uma nostalgia para com o tempo em que poetas eram endeusados, e que a escrita poética era possível, já que alguém a leria e se encantaria com aquilo. Indo agora para a segunda estrofe, composta pelos versos 17 a 25, enunciados por: em uma árvore do passeio público, melhoramento da atual administração, árvore gorda, prisioneira de anúncios coloridos, árvore banal, árvore que ninguém vê, canta uma cigarra que ninguém ouve, um hino que ninguém aplaude, canta no sol danado. Bom, esses 9 versos que lhes foram apresentados agora nos mostram que, longe da agitação daquela cidade, o poeta, mesmo que melancolicamente, enxergava outra coisa. Uma natureza refém dos adventos tecnológicos, solitária, não havendo ninguém que se importe com isso. Um lugar tão belo sendo usado de palco para o marketing referenciado pelos anúncios. Da mesma forma, ninguém mais ouve o canto da cigarra, que, no texto, pode vir a representar o próprio poeta. O hino tocado pode fazer a referência às suas poesias que ninguém mais aplaude. A verdadeira beleza fora deixada de lado para que se implementasse uma sociedade tão diferente das que já existiram naquele lugar. Vale salientar que, para conseguir transmitir tais fatos, Drummond parece ter feito uso das figuras de linguagem conhecidas por comparação e metáfora. Comparação quando há a identificação do poeta com a natureza, e metáforas quando usa a cigarra e o hino para falar de si mesmo. As duas últimas estrofes fecham o poema em tom de solidão e apatia, sendo a terceira estrofe composta por 3 versos e a quarta por somente um único verso, enunciadas pelas seguintes palavras: o poeta entra no elevador, o poeta sobe, o poeta fecha-se no quarto, o poeta está melancólico. Drummond nos mostra, nesses últimos versos, seguindo a linha de raciocínio da segunda interpretação, que assim como a árvore está sozinha, isolada da cidade e refém da tecnologia, o poeta se isola em seu quarto, pois ninguém mais o ouve. Aquela cidade só ouve o barulho das mudanças que ocorreram, e ele já não tem motivo para ficar em meio ao tumulto. Ele não é ninguém, e solitário talvez se pergunte de maneira cética e melancólica se ainda há lugar para a poesia no mundo, assim como fez em Ode ao Cinquentenário do Poeta Brasileiro. Mas quem seria o poeta melancólico? Bom, sua identidade para sempre será um ponto de interrogação, podendo ser desde personalidades já conhecidas por nós, como Mário de Andrade, já que esse já havia visitado o antigo local de nascimento de Carlos Drummond de Andrade, o estado mineiro, juntamente com uma comitiva. Tal teoria encaixaria quase que perfeitamente na primeira interpretação do poema mencionado nesse trabalho. Pode ser que Drummond visse em Mário não somente um modernista famoso que tivera a honra de conhecer, mas um sujeito como ele, tímido, meio introvertido, mas cheio de afetividade, retraído, mas generoso, que achasse que tamanha euforia por ele não fizesse o menor sentido. Pode ser também que tal poeta fosse o próprio Carlos Drummond de Andrade, uma vez que esse sempre se referia a si mesmo como homem comum, encaixando também na primeira interpretação. E por último, pode ser que a personagem fosse somente um eu lírico, alguém que representasse a classe de poetas que deveras foram esquecidos e trocados pelo novo mundo que se estabelecia. Tal teoria encaixando na segunda interpretação. A respeito da mensagem final do poema, posso lhes dizer que, independentemente de qual interpretação seja verdadeira, ele parece fazer uma crítica ao espaço urbano e a quem vive nele, de forma com que a relação entre ele e o poeta seja tensa, cética, descrente e até ambígua. Não seria esse poema um lembrete para que nos lembrássemos de tudo que realmente importa no mundo? Não seria a mensagem por trás dele um aviso, para que dessemos um tempo no agito do dia a dia e passássemos a apreciar o belo, a natureza, os amores e a poesia? Bom, o título Nota Social não foi por acaso, uma vez que pode significar indicação curta para lembrar alguma coisa da sociedade humana, sendo indicação curta para lembrar alguma coisa o significado de nota e sociedade humana o significado de social.
chegamos à fase final do trabalho, a conclusão. Como foi dito ao longo do desenvolvimento, estamos nos referindo a um poema de versos livres e brancos, o que já caracteriza a primeira geração modernista, sem métrica e sem rima, curto e com apenas 29 versos e 4 estrofes, com linguagem escrita coloquial, muito próxima da linguagem falada e consideravelmente simples. Uma característica clara de tal modelo literário, que é a aproximação entre a fala e a escrita. Além disso, temos o regionalismo, a liberdade formal e a liberdade de criação, que são características fortes e marcantes encontradas ao longo do poema. Nessa relação com a primeira fase do modernismo, o que o Drummond faz é uma apropriação, ao mesmo tempo devedora e credora do seu programa. Por um lado, a dívida com as formas do novo lirismo e a convenção, que permitiu novas perspectivas para se aprender e representar a vida. Por outro, há crédito em relação ao aprofundamento poético e crítico dessas novas perspectivas. Assim, a principal contribuição de Drummond para as ideias e programas da fase heróica do modernismo teria sido elaborar dessa forma um ângulo de observação muito independente e original. O poema qual analisamos ao longo desse trabalho pode ser assimilado a um outro cujo tem o nome de Tecnologia do Agora, escrito por Cordel Moderno, onde ele fala sobre o avanço do mundo tecnológico e da vida fria, rápida e cortada para tornar-se cada vez mais veloz. Além disso, o criador fala sobre a cidade e as suas redes para facilitar a vida, o que se assemelha muito a alguns outros poemas de Drummond, onde ele trata a ambiguidade entre seu gosto e desgosto pela cidade, como podemos ver ao longo desse trabalho inteiro, principalmente no poema qual escolhemos. Ele pende sua opinião sobre a cidade ao decorrer da trama. Todavia, podemos ver a revolta do autor com o avanço tecnológico ao longo de suas poesias, uma vez que ele diz que as cidades estão sendo transformadas pelo capitalismo e pelo avanço industrial, tornando o mundo um lugar inabitável, sem poesias, sem amor e muito menos sem tempo para que se pense nisso. Temos exemplos claros, onde podemos ver a indignação do autor, quando ele discorre em seus versos a agilidade e a frieza da sociedade, tal como em Metapoesia, onde o próprio Drummond alega que cada vez mais precisa se extrair de coisas naturais para suprir a necessidade da população, com tecnologia. Em uma parte do poema ele diz: há máquinas terrivelmente complicadas para as necessidades mais simples. Assim como no poema também a qual escolhemos, Nota Social. O desenvolvimento da velocidade a qual o mundo se dirige e se obriga a tornar-se cada vez mais ágil, faz com que Carlos Drummond de Andrade escreva poemas que demonstrem a sua preocupação de até que nível a sociedade irá chegar por querer que o globo esteja girando em poucos milésimos. Os anos passam ligeiros demais. Os dias na velocidade da luz. 24 horas já não são mais suficientes. E estamos vendados e tornando-se apenas números, como gados em pastos. A utilização crítica dos elementos do cotidiano em uma síntese dá a relação entre o poeta e a realidade, e põe em relevo seu humor, sua ironia e ainda assim seu senso de autocrítica. Diferente de alguns outros poemas de Drummond, Nota Social não é caracterizada pelo uso da ironia de Drummond nesse poema. Até mesmo ele faz uma perspectiva de quem sou eu nesse mundo. Envolve os versos de Nota Social e relativamente de O Sobrevivente, outro poema do autor. Discorre assim Drummond: impossível compor um poema a essa altura da evolução da humanidade. É impossível escrever um poema, uma linha que seja, de verdadeira poesia. E assim finalizamos nosso trabalho com essa linda observação do mundo que Drummond realizou.